Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Marcos 16, capítulo 16, versículo 16. Eu vou explicar uma pergunta que me foi feita para que você entenda melhor este versículo e você não fique em dúvida. Eu vou ler aqui no grego como é que ele está. Eu estou com a porção grega aqui em minhas mãos, que diz assim: Rou pisteusas kai baptistei soutezetai rode apistesais catacritezetai. Essa expressão, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deixa eu te explicar aqui um detalhe sobre o batismo e sobre a salvação. Preste-me bem atenção. Eu não vou entrar aqui no detalhe como surgiu o batismo, que essa expressão é uma expressão antiga, porque historicamente o batismo nasceu das purificações do Antigo Testamento. Foi preparado pelos banhos rituais judaicos, chamado mikver, que recebeu um caráter profético de João Batista e foi transformado por Jesus em um sinal da nova aliança. Mas eu não quero falar sobre esse assunto aqui agora, né? Os sacerdotes precisavam lavar-se antes do serviço sagrado, lá em Êxodo 30, e assim se vai. O batismo não surgiu com João Batista. Quando João começou a batizar no Rio Jordão, os judeus já conheciam diversos rituais de purificação com água. Mas não é o meu objetivo trabalhar esse assunto agora. Mas me ouça. Esse versículo de Marcos 16, é uma das passagens mais debatidas da teologia cristã. À primeira vista parece que Jesus estaria ensinando que o batismo é uma condição indispensável para a salvação, mas ele não está ensinando isso. Entretanto, a análise cuidadosa do texto grego, do contexto bíblico e da interpretação histórica da igreja mostra uma realidade muito mais profunda. Essa estrutura do texto grego, como eu li no início, literalmente pode significar assim: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Observa que é algo fundamental. Jesus não disse quem não for batizado será condenado. Ele não falou isso. Ele disse quem não crê será condenado. Então a condenação está ligada diretamente à incredulidade. Essas palavras, pisteu, zais, tendo crido, para bibtesteis, tendo sido batizado. Me ouça com cautela, são particípios que descrevem a experiência normal do discípulo. A igreja primitiva, a pessoa cria, era imediatamente batizada, passava a integrar a comunidade cristã. Por isso se descreve o padrão normal da conversão. Não está construindo uma fórmula matemática da salvação. Negativo. Agora aqui, existe um argumento mais forte do próprio versículo. Se o batismo fosse absolutamente indispensável para a salvação, Jesus teria dito: quem não crê e não for batizado será condenado. Mas ele não disse isso. Ele menciona apenas a incredulidade. Presta atenção no texto. Por quê? Porque a raiz da condenação não é a ausência do batismo, é a ausência da fé. Por quê? Porque o batismo é consequência da fé. Está me entendendo agora ou não? Então, a doutrina da salvação, em todo o Novo Testamento, a Bíblia inteira ensina que a salvação vem pela fé. Quando você lê Efésios 2, 8, 9, Paulo fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Paulo não acrescenta mediante a fé e o batismo. Ele fala mediante a fé. Já em Romanos 10 e 9, Paulo fala: se com tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Novamente, a fé é apresentada como instrumento da salvação. João 3,16, todo aquele que nele crê não pereça. A condição mencionada aqui também é a fé. Agora veja o ladrão na cruz. O exemplo mais famoso.
em Lucas 23. O ladrão não foi batizado, não participou da ceia, não entrou em nenhuma igreja, mas ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. Então a salvação aconteceu antes de qualquer rito. O que é que isso aqui prova? Isso prova que Deus não está preso a nenhum sacramento, a nenhum ritualismo humano. O significado do batismo na teologia apostólica ele é muito interessante. Porque o batismo não salva por si mesmo. Ele é sinal da fé, selo da conversão, testemunho público e identificação com Cristo. Romanos 6, Paulo ensina que o batismo simboliza morte com Cristo, quando você está descendo as águas, sepultamento com Cristo, quando você mergulha nas águas, e ressurreição com Cristo, quando você sai das águas. Então o símbolo não produz a realidade, ele aponta para ela. Agora, os pais da igreja, por exemplo, Agostinho de Hipona, ensinava que o batismo é o meio ordinário estabelecido por Deus, mas Deus não está limitado a determinados sacramentos para a salvação, senão através da fé. Crisóstomo observava que Cristo colocou a fé em primeiro lugar porque ela é a raiz da salvação. Já Cirilo de Jerusalém, o grande mestre, ensinava que o batismo é a consumação visível da conversão interior. Agora, existe o perigo dos dois extremos. Extremo 1, deixa eu te dar esse detalhe, não precisa ser batizado. Errado, Jesus ordenou: ide e fazei discípulos, batizando-os. Quem ama a Cristo deseja obedecê-lo. Recusar deliberadamente o batismo revela um problema espiritual. Isso é com a pessoa e com Deus. E o segundo extremo, água salva. Também errado. A água não regenera automaticamente. Sem arrependimento e fé, o batismo se torna apenas um ritual externo. Então, o que Jesus quis dizer? A ideia pode ser parafraseada assim: aquele que crê em mim e demonstrar essa fé através do batismo, como discípulo verdadeiro, será salvo. Então o foco principal não está na água, o foco principal está na fé que conduz à obediência. Então a minha aplicação aqui é a seguinte, para todos nós que somos líderes: a fé que salva e o batismo que testemunha. Primeiro, a fé é a raiz da salvação, o batismo é seu fruto visível. O batismo não substitui a conversão interior. A conversão interior é uma ação da fé. Terceiro, a ausência involuntária do batismo não impede Deus de salvar. Eu disse involuntária. 4. A recusa consciente do batismo revela resistência à autoridade de Cristo. E quinto, o verdadeiro discípulo não separa aquilo que Jesus uniu, fé e obediência. Portanto, meus queridos, a resposta teológica mais equilibrada é: o cristão é salvo pela graça mediante a fé em Cristo. O batismo não é a causa da salvação, mas é a expressão pública e obediente da fé salvadora. Quem morreu sem oportunidade de ser salvo, pode ser salvo pela fé. Porém, quem crê genuinamente e tem oportunidade, deve buscar o batismo em obediência ao Senhor. É assim, simples e objetivo. Está esclarecido? A resposta está aqui. Deus abençoe a todos.